Muito bem, então nós vamos começar aqui a nossa mensagem, que na verdade é a continuação, a parte 3 daquela mensagem, aquela série que iniciamos há 2 semanas atrás, nos ensinando a sermos simples. E com um conselho, né? Seja simples. Seja simples em todas as coisas. Tenha uma vida simples, tenha uma vida agradável, tenha uma vida mais leve, menos complicada. E nessa noite nós vamos aprender mais um pouquinho, vamos encerrar essa mensagem, na verdade, trazendo para você alguns conceitos que eu creio que serão bastante úteis para você e para a sua vida. Então, vamos direto ao que nos interessa, que são esses conceitos. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, então, é importante que nós compreendamos que é o Senhor quem nos cria. Deus nos criou. Deus nos criou de uma maneira milagrosa, de uma maneira maravilhosa, e Ele nos mantém também. E eu gostaria que você lesse junto comigo esse versículo aqui do livro de Gênesis. Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1, versículo 28 diz: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra alguns conceitos e algumas orientações muito claras a respeito de Deus em relação à nossa vida. Deus nos deu algumas orientações que nós negligenciamos e que nós acabamos nessa negligência a obedecer à ordem de Deus, nós acabamos tornando a nossa vida muito mais complicada. Deus nos deu algumas orientações básicas ali, né? Seja fértil, construa uma família, construa uma geração. É importante que nós tenhamos isso sempre em mente, que nós precisamos ter uma geração. Ele diz também que governe todas as coisas que estão ao seu redor, não é? Ele diz governem a terra. Eu vou falar a respeito disso mais para frente. E tenha domínio sobre todos os animais e sobre todas as coisas. Ou seja fértil, governe, exerça o governo e exerça o domínio. No entanto, é interessante nós entendermos o seguinte, que nós acabamos negligenciando tanto essas coisas que nós perdemos a essência do que Deus desejou para nós. E a gente acaba perdendo coisas simples simples e fundamentais que Deus nos orientou. Veja, se você ler comigo ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Veja, esse texto claramente remete ao momento em que o homem, percebendo o homem e a mulher, os seres humanos, os primeiros seres humanos, o primeiro casal, descobre ali que eles haviam cometido um crime, uma falta muito grave contra Deus e contra a santidade de Deus e acabaram sentindo-se envergonhados. Mas veja, por que é tão importante há um detalhe nesse texto, quando soprava a brisa do entardecer.
Quando soprava a brisa do entardecer, o homem, os seres humanos, eles se encontravam com Deus. Adão se encontrava com Deus, certamente Eva também se encontrava com Deus. E eles conversavam, eles caminhavam, e Deus mostrava e abria para eles os planos, abria para nós os planos que Ele tinha para a nossa, para a nossa vida. No entanto, houve o pecado, e havendo o pecado, aquele momento específico acaba se tornando um momento de aflição, um momento complicado, um momento acaba se tornando um momento complicado para eles, porque a partir daquele momento eles não teriam mais condições de fazer aquela caminhada. Então lembra, nós falhamos, seres humanos, cada um de nós, não foi só eles, não foi só Adão e Eva, fomos nós também. E somos nós que falhamos todos os dias. Você falha todo dia quando você menospreza a importância da família, quando você menospreza a necessidade e a ordem que Deus nos deu de governarmos e de termos domínio sobre todas as coisas. Nós negligenciamos a família, somos governados pelos nossos desejos e permitimos que o domínio deles, da natureza, acabe sendo imputado sobre nós. Entenda como é importante você perceber isso. É muito importante você perceber isso, porque nós acabamos nos tornando vítimas do nosso próprio pecado. Nós acabamos nos tornando vítimas daquilo que Deus desejou que nós dominássemos. Deus desejou que nós dominássemos, que governássemos o mundo todo, que nós governássemos a natureza, que dominássemos a natureza e que nós tivéssemos ali uma ligação espiritual com Ele o tempo todo, e nós negligenciamos isso, houve uma falha. Então a natureza ela não é amigável, a natureza de modo geral ela busca nos destruir. Nós temos tido problemas em relação ao nosso próprio interior, né? Nós temos problemas em administrar a nossa própria natureza e também nós temos tido dificuldades cada vez maiores em termos um contato íntimo e pessoal com Deus. Tudo porque negligenciamos o contato que deveríamos ter tido sempre com o Senhor. Veja como é importante. Veja como é fundamental que nós entendamos o que realmente é fundamental para a nossa vida. Nós complicamos a nossa vida, nós deixamos a nossa vida mais pesada e isso nos impede de nos aproximar do Senhor. Por isso que é tão importante esse conselho, o conselho de toda essa série de mensagens. Seja simples. Seja simples porque na simplicidade nós podemos perceber a ação de Deus. E vamos falar mais a respeito disso adiante.